a partir de agora, eu vou acelerar o vídeo, vocês vão ver aí no vídeo como que eu faço a análise técnico-tática das atletas. Então agora a gente acabou a análise, terminando a análise, vamos olhar então para os gráficos, o que os gráficos dizem para a gente. Então nesse primeiro painel que a gente está aqui, nós já temos uma fotografia geral da luta, né? De um lado a Gabi Peçanha, do outro lado a Sara Galvão, e o primeiro indicador que você tem que olhar é o IDC Score, ou seja, o índice de dominância do combate. E aí quando você olha, você vê que tem uma diferença gritante, né? A Gabi apresentou ali 42,35 no IDC Score, enquanto a Sara apareceu com 11,97. Aí você pode estar me perguntando, o que é o IDC, o IDC Score, né? Ele é um índice que tenta entender a competitividade, a construção competitiva. Então ele tenta resumir em um único indicador quanto que o atleta conseguiu transformar das suas ações em uma construção real dentro da luta. Não é apenas fazer muito, defender muito, atacar muito. É fazer algo que aproxima esse atleta do controle da luta, da pontuação, da vantagem e do domínio técnico e tático também. E nesse ponto a Gabi está com uma vantagem muito clara ali, né? Muito maior. Então quando a gente olha também na sequência para o rating técnico-tático, essa diferença até diminui um pouquinho, mas ainda está favorecendo a Gabi se você olhar. Então isso é interessante porque mostra que do outro lado a Sara não teve fora da luta, apesar da dificuldade, né? Ela teve recursos, teve participação, teve momentos ali de muita qualidade na sua luta, mas na soma desses indicadores, a Gabi conseguiu construir melhor esse caminho competitivo, essa dominância. Então, mesmo antes da gente entrar nos detalhes, a gente ainda nem entrou nos detalhes ainda da análise, esse painel, à primeira vista, já mostra a narrativa. É a seguinte, a Sara lutou muito, a Sara resistiu, a Sara teve muitos bons momentos, mas a Gabi conseguiu transformar essas ações que ela teve em uma vantagem estratégica, técnica e tática. E aí, a partir de agora, a pergunta que aparece não é apenas quem foi que venceu a luta, mas a pergunta é como que a vencedora, como que a Gabi construiu essa diferença e quais foram as fases que a Sara conseguiu equilibrar ou ameaçar essa construção. E agora a gente olhando esse segundo gráfico, o da direita, que é o gráfico de conexões entre as ações da atleta, que é esse gráfico aqui, deixa eu dar uma expandida aqui para você. Esse gráfico ele vai mostrar a conexão do combate. Então, a gente vai entrar numa camada mais profunda agora da luta, para poder entender melhor como que isso se deu. Então aqui a gente não está mais olhando só número isolado, a gente está olhando para as relações entre as ações que aconteceram. Então ele funciona com uma espécie de conexão técnico-tática entre as técnicas ali. Então ele mostra como as fases da luta, que são esses círculos do centro, se conectam com as técnicas, que são esses círculos exteriores, e as linhas são quem são os atletas. Tá? Então a linha azul é a Sara, tá? E a linha da Gabi é a B, ok? E aí você pode verificar que as atletas elas caminharam por caminhos diferentes, né? A Gabi foi ali mais conectada às aproximações, às pegadas, aos deslocamentos, às defesas, às transições, enquanto a Sara fez algumas conexões entre guarda, movimentações ligadas à defesa e controle da posição. E aí qual é o detalhe importante? A fase de pegada e deslocamento, que é quando as atletas estão se aproximando ali ou então estão trocando pegada. Nessa fase aparece um ponto de encontro ali entre as duas atletas, né? Mostra que essa disputa não começou apenas quando a guarda foi estabelecida pela Gabi, tá? Ela começou quando há já justamente essas variações, e também não foi quando ela tentou a raspagem. Ela começa antes, na forma como cada um tenta organizar a distância, escolher cada lado que vai pegar. E a Gabi tem uma característica muito interessante,
Não vou falar para você, vou deixar você ver no vídeo aí. Ela tem essas conexões, ela pega por um lado, ela faz a pegada e ela arma um ataque dali. Geralmente, sempre está fazendo isso nas últimas lutas que eu avaliei. Então, tudo isso, no jiu-jitsu de alto nível, é assim que funciona. Não é só olhar a pontuação, é entender o que vem antes da técnica, que vai gerar para você algum resultado posicional nessa sua luta, nessa sua vitória. Então, ela pode ser... ela pode mostrar uma intenção ali por trás. A forma de impedir o jogo, a forma de fazer uma pegada. Então, nesse gráfico, a gente vai perceber que a guarda aberta e fechada também está muito conectada entre as ações, né? Então, é um sistema de ameaça e um sistema de reação, tá? Então, quando a gente junta esse gráfico com o primeiro gráfico do IDC, a história começa a tomar um pouco de claridade. Então, a Gabi, ela não venceu simplesmente porque ela fez mais, foi porque ela conectou dentro do seu caminho da luta o que realmente decidiu o combate. E a pergunta que a gente tem agora é: quais são essas conexões que realmente transformam esse domínio em ameaça de vantagem, né? Eu vou abrir de novo aqui o gráfico para você dar uma olhada, para você ver como que funciona aqui, ó. Tá vendo todas essas relações ali. Nós vamos olhar um gráfico também de frequência e de tempo, que é a base do meu protocolo, né? Então, ele está aqui do ladinho esquerdo. Você vê que aqui a gente pode alternar entre tempo e frequência, e ele registra quais tempos e quais frequências os lutadores ficaram em cada uma das fases. Então, quando a gente junta tempo e frequência, dá uma leitura um pouco mais clara para a gente. O gráfico de tempo, que é esse que você está vendo aí na tela, mostra onde a luta permaneceu por mais tempo. E o gráfico esse de tempo, no caso, esse que está sendo exibido agora. E o gráfico de frequência mostra quais técnicas aconteceram mais dentro dessas fases. Eu vou mudar aqui para você ver para frequência. Agora é só aguardar um pouquinho que ele... até que foi rápido. Carregou rápido aqui. Então a gente tem as informações aqui, a linha laranja da Sara, a linha azul da Gabi. E aí, esses dois juntos, ele mostra uma diferença importante entre elas. Enquanto a Sara aparece com maior presença de guarda, de defesa e movimentação, isso mostra que ela passou boa parte da luta fazendo ciclos de ajuste, resposta e reorganização das posições técnicas e táticas que ela estava utilizando ali. Então ela trabalha muito, se movimenta bastante, mas precisou lidar várias vezes com situações de combate, de contenção e defesa ali. Já por outro lado, a Gabi aparece com mais força na parte de ataque e de controle lateral, assim, absurdamente. Então, enquanto a gente olha para esses dados de frequência, a gente percebe que ela conseguiu repetir mais vezes essas ações de domínio, de ataque, de controle lateral, que tem mais peso competitivo do que você simplesmente defender guarda, defender um ataque, entendeu? Então a diferença central ali é que a Sara, baseado nesses números, nesse gráfico, ela tem um volume de participação e a Gabi teve mais ações conectadas com o resultado da luta. E essa é a sacada que a galera do jiu-jitsu ainda não entendeu. Não é só lutar, defendi bem e ataquei bem. Eu vi um cara falando hoje, dominei a luta porque eu passei o tempo inteiro controlando, mas perdeu. E aí eu vou ver daqui a pouco, fazer análise dele para entender. Porque, eu controlei a luta, tá, e daí? Mas como é que você conectou as táticas, as técnicas? Então, a Sara, ela teve muito mais presente no combate, mas essa presença dela pelos números mostra que ela estava em fase de reconstrução, estava reconstruindo ali. Já a Gabi estava construindo vantagem, uma em cima da outra, progressão, controle, tomada de decisão. E aí, esse gráfico específico, ele consegue dizer pra gente que essa luta, ela não foi decidida simplesmente por quem trabalhou mais, mas, como a galera costuma dizer, fiz muito, mas não é, tá evidente aí que não é quem trabalhou mais. A luta é decidida com quem consegue conectar e transformar melhor as fases da luta em um impacto competitivo. O tempo vai mostrar a presença, mas a frequência vai mostrar a repetição. E aí a consequência disso tudo é descobrir quem foi que construiu o melhor caminho para a vitória. Já quando a gente fala de lateralidade, esse gráfico do lado esquerdo, a lateralidade foi equivalente. Deixa eu ver se mudou de uma atleta para outra. Mas não, ó. Mudou sim. Aqui, ó. A Gabi atacou mais pela esquerda do que pela direita.
A Sara deve ter defendido muito mais, então deve dar esquerda aqui também. Não, ó, direita, 61% contra 38% da esquerda. Então veja que até o padrão das lutadoras em questão de lateralidade foram diferentes. E aí legal que quando você coloca a média da luta ali, dá uma divisão bem equalitária, 50-50. Vamos para o próximo gráfico agora. E agora a gente chega nos 3 gráficos que eu mais gosto dessa página inicial resumida aqui que ela mostra o combate. Esses 2 gráficos que vocês estão olhando aí, ele mostra como a luta foi mudando de lado em tempo real. Então, no primeiro, a gente vê ali a curva de probabilidade da vitória. Então, você vê que ela está equilibrada. A Gabi tem até uma ligeira perda ali, só que ela está ainda perto. E elas parecem muito próximas ali, indicando um cenário de disputa aberta, ainda sem domínio claro. Mas aí, a partir de determinado momento dessa curva do gráfico, você vê que elas abrem. Então, gera uma distância muito grande para a Gabi, ela sobe de forma muito consistente, e a Sara desce, despenca, e passa o resto da luta lá embaixo. Isso aconteceu acho que em 2 minutos, se eu não me engano. Exatamente, 1 minuto e 59. Aqui em 1 minuto e 59 você vê que tem essa quebra. Então foram 2 minutos ali de luta parelha, e depois a jogada acaba mudando e pendendo para o lado da Gabi. Tá? Então, ele acaba mostrando que não foi uma vantagem momentânea, isso ocorreu durante 8 minutos da luta, ok? Então foram 8 minutos de dominância da Gabi Peçanha, tá? E aí o segundo gráfico já é o gráfico que é o rating técnico-tático, que acontece também ao longo da luta. Ele mostra a qualidade global da luta, a qualidade holística da atuação de cada atleta ali, mais completa, considerando o conjunto, né, de todas as ações realizadas. Então no início você vai ver ali que até 58 segundos elas estão subindo juntas. Isso aí mostra, e aí é diferente do gráfico de cima. Você vê que o gráfico de cima, a virada vai com 2 minutos. Aqui, esse rating, ele vai indicar 1 minuto antes que já há essa diferença entre as lutadoras. Então, o avanço da Gabi acaba sustentando mais esse rating. E aí você vê que a Sara até acompanha ali, mas está sempre inferior. Então, o ponto central aqui desses 2 gráficos é o seguinte: a curva de probabilidade mostra quem foi tomando a luta para si, quem abraçou a luta e falou, não, a luta é minha. E já o rating técnico-tático, ele vai mostrar quem conseguiu manter melhor a qualidade e a consistência ao longo do combate, que curiosamente foi a mesma pessoa. Então, quando os 2 gráficos são lidos juntos, a interpretação que vem é muito forte. A Gabi, ela apenas não cresceu na luta, ela cresceu, sustentou e dominou. Já a Sara já teve momentos mais competitivos, mais importantes. Ela não conseguiu impedir uma consolidação ali progressiva do domínio da adversária. E aí, numa linguagem mais simples, traduzindo isso, essas curvas mostram a direção da luta, que é a primeira, e a segunda mostra a qualidade da construção dessa vantagem. E aqui as duas apontam para a mesma conclusão. A vitória da Gabi foi construída ao longo do combate, de forma progressiva e consistente, e cada vez mais difícil de ser revertida. E aí a gente vai ter análise depois que vai ver como que isso aqui vai resolver lutas que terminam empatadas e o árbitro toma a decisão e às vezes o atleta não concorda, mas isso aqui explica. Vamos para o terceiro gráfico e último gráfico. Agora a gente entra num dos gráficos mais interessantes do BJJ Analytics. Esse é o gráfico de intensidade, que ele mede a intensidade da luta e os eventos que ocorrem na luta. Você vai ver que tem algumas marcações ali, né, durante a luta, né? E tem ali R, M, enfim, B, uma série de informações. Veja que o gráfico tem as linhas têm cores também, né? A linha tracejada é de uma atleta e a outra linha já retona é da sua adversária. Então, aqui, esse gráfico, cara, olha, isso aqui para treinador que sabe ler, nossa, é um espetáculo. Ele mostra de forma muito clara como é que o combate respirou, em que momentos ele acelerou, quando que foi a mudança do ritmo de luta e aonde que a luta foi praticamente decidida. E aí você vai ver que nos primeiros blocos, a Gabi aparece
começando muito forte, né? Ela entra bem no combate, imprime uma pressão ali, ela assume um ritmo alto ao longo do início, mas por volta de 3 minutos acontece uma mudança bem importante no ritmo da luta. Nesse momento, a Sarah consegue equilibrar um pouco mais as ações e tem um trecho de vantagem competitiva ali. Só que a luta não para por aí. E aí, se você analisar, já pegou os tempos, ó. 58 segundos teve uma ação importante, 2 minutos teve uma outra ação importante, 3 minutos tem outra ação importante. Então, nessa segunda metade, a Gabi ela continua com a sua ascendente, crescendo, e passa a sustentar melhor essa intensidade. Isso é fundamental porque não se trata só de fazer ataques em momentos isolados, mas ela mantém uma pressão constante ali durante a luta e ela mantém uma presença durante a luta ao longo do tempo. E aí tá evidente aí no gráfico, né? Você vê que as linhas vermelhas estão todas sendo dominadas por ela, e aí ela registra esse maior pico de intensidade aqui, ó, por volta de 9 minutos. Ó. Vê que nem aparece aqui no gráfico, já tá no caixa-prego aqui, ó, já não tá aparecendo. Tá? E ela chega a quase 100%. Deixa eu aumentar aqui. Vamos ver aqui. Olha só onde é que bate. Ó. Ela vai quase a 100. Ó. Olha aqui do lado esquerdo. Intensidade. 100. E aí, ó, ela vem aqui. Ó. Eu falei Gabi, não, da Sarah. Tô falando da Sarah, tá? A Sarah bate aqui uma intensidade muito alta. Mas a Gabi tá acompanhando aqui ela de perto. Tá? Então, vejam que as duas fizeram uma pancada aqui no momento inicial, entre o primeiro e o segundo minuto, dá uma pancada, aí a luta fica numa fase mediana aqui, entre o minuto, deixa eu ver que minuto é esse aqui, entre o minuto 2 e o minuto 7,5, vamos dizer assim, aqui, né, e aqui em 7 ele começa a entrar as técnicas, né, você tem aqui, ó, raspagem, tentativa de passagem, tentativa de raspagem, tentativa de montada, e aí ele vai dizendo aqui quais são os eventos que acontecem. Então, olhando para esse gráfico, você vê que em cada instante da luta, o dado ele se encontra de maneira equilibrada, perfeita ali, porque ele não mostra só a atividade, né? Então, um outro dado muito importante para a gente fechar essa etapa aqui é o tempo de vantagem. A Gabi ficou em vantagem 6 minutos e 30 segundos da luta, meu amigo, em posição de vantagem. Isso é 76,5% da luta em 10 minutos. Então isso significa que a maior parte do combate foi ela que ditou a dinâmica, corroborando e confirmando o que os outros gráficos disseram, né? Então nós tivemos 8 eventos decididos ao longo da luta. Então não foi um combate parado, né? Ele foi pancado até o final. Então se eu fosse resumir esse gráfico aqui em uma frase, eu diria que a Sarah teve um momento de reação muito importante, mas a Gabi começou forte, retomou o controle, fechou a luta no momento de maior intensidade do combate. E aí agora a gente vai para a última etapa dessa análise. Eu falei que era a última, mas não é a última, ainda tem mais um além desse aqui. Esse gráfico que você está vendo agora aí, esses 4 gráficos na realidade, eles medem a efetividade do atleta, o índice de esforço, que a gente chama de trabalho efetivo, né? Que é o tempo de esforço vezes o tempo de pausa. Temos a relação esforço-pausa pela frequência, a relação de esforço-pausa por tempo. E aí, o que esses gráficos querem dizer? Por que eu fiz questão de mostrar isso aqui? Pô, Marco, mas tá zerado ali e tal, etc. Aqui, esse primeiro gráfico, que é o que está marcado, ele vai mostrar a efetividade das atletas. Então a Gabi Peçanha está com 13 pontos ali de efetividade, enquanto a Sarah aparece com 0. E aí isso não quer dizer que a Sarah não lutou, quer dizer que a Gabi conseguiu transformar melhor as suas ações em resultado competitivo, como a gente mostrou em outros gráficos, e a gente vem falando ao longo da análise. Ela não participou, não quer dizer que a Sarah não participou da luta, né? Ela só não conseguiu converter as ações dela em alguma coisa que tivesse um peso no placar. Então, lutou muito, guarda dificílima de passar, etc. Cara, você pode dar o argumento que for. Contra a matemática a gente não briga, é um fato. Ela lutou, mas não transformou nada em efetividade nessa luta especificamente. Tá? Então, qual é a leitura ali? A Gabi teve mais conversão e a Sarah teve participação, mas menos competitivo. E, cara, eu quero falar muito para os fisiologistas agora. Fisiologista, o pessoal que faz a parte de treinamento de fitness dos atletas. E esse gráfico aqui, esses gráficos aqui,
eles estão mostrando, basicamente, qual é a relação de esforço e pausa que os atletas têm na luta. O que isso quer dizer? O tempo de esforço que o atleta fica fazendo durante a luta, ou seja, o tempo que o atleta está lutando e o tempo de pausa. Por que isso é relevante, Marco? Porque na hora que você for montar a sua prescrição, e aí eu lembro do Ítalo Vilardo na hora aqui, do Alexandro, lá do meu grupo de pesquisa, na hora, do Clóvis até, nutricionista, falando no meu ouvido aqui agora. Meu amigo, esforço e pausa é o que vai ser métrica para periodização. Então não adianta só você periodizar baseado nos modelos de Verkhoshansky, por exemplo. Aqui é um fato real isso aqui. E aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver, essa aqui é da Sara. Deixa eu mostrar outro aqui. Deixa eu ver. Uma outra da Sara e da Gabi, que foi no PAN. Olha só como é que muda a diferença do esforço-pausa. Carrega aí, gráfico carregou. Olha só como é que é diferente. Aqui já totalmente diferente. Ó. É uma outra luta. Essa luta foi aqui a Sara venceu. Então a Sara ficou na efetividade 2.7 e a Gabi 3.5. Mas mesmo assim, a Sara venceu. No índice de trabalho, você vê que a Gabi também foi ali, mas pouquíssimos pontos percentuais de diferença. E olha aqui a relação esforço-pausa. A Sara fez 9 tempos... frequência, 9 tempos de esforço contra 12 da Gabi. E aí você vai olhar nessa relação esforço-pausa, elas estão semelhantes ali. Então, você que é safo, você que é um treinador safo, que entende disso, vou até dar um spoiler aqui. O que eu pegaria o teu atleta para fazer? Pega uma determinada técnica, um determinado momento da luta e divide ele para uma técnica só ou para mais de uma técnica. Divide ele em 12 momentos, que foi o da Gabi aqui, em 12 momentos. E dá um tempo. Bota seu atleta para, nesse tempo, fazer essa quantidade de esforço que ele tem que fazer. Para, dá uma pausa, geralmente ali, 30. Quais são as pausas regulamentares da IBJJF, da UAI-JJF? Pega essa pausa, aplica ali, refaz, bota ele um outro bloco de pancadaria ali. Beleza, não quero isso aí porque isso é muito pancado. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer um bloco, uma pausa, um bloco, uma pausa, um bloco, uma pausa. E aí você vai estar trabalhando, o Ítalo gritando no meu ouvido aqui, a especificidade da luta, a especificidade da luta. Isso aqui é dado que serve para treinamento funcional. E eu vou fechar com um ranking de dominância de combate que vocês vão ficar surpresos com o que vocês vão ver aqui. A gente sai das análises específicas dessa luta e vai olhar um ranking que eu bolei aqui, que é um ranking que não é só baseado na quantidade de vitórias, não é um ranking que é baseado só no volume de luta que você faz, de pontuação. Esse ranking aqui, eu acredito que ele é o mais justo que existe, porque eu comparo todas as possibilidades de ranqueamento dos atletas. Então, o que você está olhando aí é a tabela do ranking de IDC, né? Você vê que ela tem as classificações, as efetividades, a soberania, papapá. Olha que a Gabi, inclusive, tem uma adaptação tática aqui, ó. O que é a adaptação tática? É o momento em que uma atleta ataca muito por um lado, e aí a adversária defende muito, e aí um belo dia ela consegue passar essa defesa, e aí ela tem ali uma adaptação de lado. E ela pode fazer isso também melhorando a sua ofensividade entre os lados, ou seja, uma atleta que tem um histórico de dificuldade de passar a guarda pelo lado direito, por exemplo, e aí passa muito pela esquerda, quando ela começa a passar a guarda muito, ou melhor, quando ela equilibra esse ponto, o IDC, a tabela do IDC acaba marcando isso, mostra que há uma adaptação técnica, que foi o que aconteceu ali. Então ele é importante para mostrar para a gente, no geral, como que o sistema posiciona esses diferentes atletas a partir de indicadores de desempenho, ou seja, não é só a quantidade de lutas que ganhou ou a pontuação. Aqui a leitura não é só o resultado, mas a performance competitiva. E aí ela organiza essas posições lado a lado, trazendo essas métricas para você entender como que os atletas estão performando dentro desse modelo, né? Então, entre essas métricas, a gente tem o IDC Score, o rating técnico-tático, a efetividade,
o índice de trabalho e esforço, a soberania dentro do tatame, as viradas e as adaptações táticas. E as viradas são bem legais, porque a maioria das lutas no jiu-jitsu, falo com propriedade de quem pesquisou bastante já viu muito campeonato e tem esses dados. Virar uma luta é quase um milagre. Se você começa perdendo, olha aí a dica de novo, se você começa perdendo, dificilmente você vai virar o jogo. Então, treinar essa habilidade de virar o jogo pode ser um indicador legal. Então, o IDC, ele marca tudo isso, né? Ele não olha só o volume do atleta, ele olha para a qualidade do desempenho total. Por isso que quando você olha aqui no IDC, você vai ver o Malvino Salvador em primeiro lugar, o maridão lá da nossa querida Kira Gracie lá em primeiro lugar. Por quê? E o que esse rating reflete? Essa tabela reflete as lutas que eu analisei até o momento, ok? Isso aqui não é verdade absoluta, mas é o que eu analisei até o momento. Por isso você vai ver ele ali, porque dentro da base que ele foi analisado, ele aparece com um desempenho muito consistente dentro de todos os critérios que a gente avalia nesse rating, nessa tabela. E aí depois você vai ver a Kira, a Mayara em terceiro lugar ali, que foi na luta com a Kira, o Tainan Dalpra. Então, todos eles estão muito bem posicionados, mostrando como que esse ranking consegue reunir atletas de perfis diferentes, de sexos diferentes, mas a gente tira todas as variáveis possíveis que os desqualificariam ou trariam alguma divergência, e a gente coloca uma análise mais relevante, especificamente técnico-tático. Então, se eu for traduzir para você, a efetividade, por exemplo, mostra quem consegue transformar as ações em resultados. O ITE, o índice de trabalho e esforço, mostra como que é o ritmo da luta e a exigência física. Já a soberania mostra o nível de controle e de imposição de combate do atleta dentro da luta. E a adaptação tática foi o que a gente fez, né? Se o atleta ele se manteve estável dentro daquela lateralidade que ele está acostumada, ou se ele precisou fazer ajustes ao longo da luta. Então isso não é apenas um ranking de quem ganhou ou de quem perdeu, é um ranking de como cada atleta performou. Porque às vezes pode parecer que um atleta pode vencer, mas não apresentar um desempenho dominante. Já em outros casos, o atleta pode até não estar no topo da lista, mas mostra indicadores muito fortes nessa dimensão específica do combate, né? Nessa dimensão mais holística. Não é analisar só um dado, é muito mais honesto essa avaliação. Então ela ajuda a entender se o atleta tem soberania muito alta, se ele tem mais intensidade ou não, se ele é mais eficiente ou não, se ele é mais estável ou não. E aí, quando o scouting avalia isso aí, ele vai, para concluir, fechar no seguinte, quem está performando melhor no geral, quem tem mais controle da luta, quem entrega mais resultado com menos ações, que é um ponto muito importante, e quem está mais preparado para sustentar o alto nível. Então, se eu fosse resumir em uma frase, o IDC ele transforma a leitura estratégica, porque ele não mostra só quem aparece na frente, mas por que esse atleta está na frente. Então, é muito maior do que só números. E aí você tem o exemplo aqui, cara, a gente tem até número 14 aqui, são as 14 análises que eu fiz até agora, as outras não estão computadas, eu estou fazendo novamente. Então, esse é um exemplo. Então, pessoal, é isso. Isso aí é o novo modelo de pensamento do jiu-jitsu, uma nova maneira de pensar o jiu-jitsu por dados. Eu sou Marco Ferreira, ex-professor da UFRJ, faixa preta de jiu-jitsu e analista de desempenho de combate em jiu-jitsu. Se você quer entender melhor o jiu-jitsu, melhor como se dão as ações dentro da luta, dentro do combate, te convido a seguir meu perfil lá no Instagram e também o nosso canal aqui no YouTube, para você ver com mais detalhes, não só aquela representação visual, mas ver essa explicação da luta. Valeu, galera! E até a próxima!